O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, escada caracol. Pão sírio. Sistema de escape. E trabalho artesanal em pedra calcária. A escada caracol fazia parte da estratégia para defender as torres de castelos medievais. Os inimigos tinham que subir em fila única e não podiam invadir o castelo ao mesmo tempo. E no topo das escadas, os guardas poderiam usar suas espadas mais facilmente, ganhando vantagem. A escada caracol leva pessoas ao próximo nível sem ocupar muito espaço. Elas são compactas e, com sua forma de saca-rolha, também podem ter características arquitetônicas. A produção começa com cilindros de aço cortados à altura desejada. Um técnico lima as arestas e perfura um orifício roscado que será utilizado para fixar os degraus no lugar. Um sistema de solda plasma computadorizado corta uma chapa de aço para produzir os degraus em forma de torta. Um técnico encaixa o degrau no cilindro e o prende a um dispositivo de solda. Ele também prende suportes estruturais à base do piso. Com tudo na configuração correta, ele solda os suportes à base e ao cilindro. Ele fará 12 desses conjuntos de cilindro e degrau. Ele retira o excesso de solda para uma costura limpa. Uma equipe monta o conjunto cilindro-degrau no eixo central e gira na posição correta. A geometria do design dita a rotação. Quando girado corretamente, os técnicos prendem os cilindros ao eixo e adicionam uma plataforma para o degrau de cima. Um balaústre gira em um torno, enquanto ferramentas cortam conforme o comprimento e arredondam a extremidade no diâmetro correto. O técnico mede o diâmetro e insere a extremidade arredondada em uma rosqueadeira que cria a rosca. Outro técnico solda uma calota logo acima da parte roscada do balaústre. A calota apoiará o balaústre depois de instalada na rosca. Ele alisa o excesso de solda e insere o balaústre através de furos em um espaçador de metal e a rosca. Ele parafusa uma porca no final para fixar. Agora, usando rolos, outro técnico transforma longas tiras de metal em corrimãos em espiral compatíveis com o tamanho da escada. Ele encaixa o corrimão na parte de cima dos balaústres e grampeia no lugar. Então, solda os balaústres ao corrimão. Ele acrescenta mais balaústres até a espiral chegar ao primeiro degrau. A equipe prende o final à plataforma. A estrutura metálica em espiral agora está completa. Está pronta para receber a madeira. Um técnico aplica cola a pedaços de carvalho vermelho. Ele vai utilizar 2 pedaços para fazer um degrau. Ele prende 2 conjuntos a um dispositivo enquanto a cola assenta. Ele insere um calço e aperta para aplicar pressão. Depois que a cola seca, uma plana deixa a tábua perfeitamente plana e na espessura desejada. Após refinar o perfil, um técnico arredonda a borda do degrau da escada usando uma fresadora. Após colar pedaços de madeira para criar uma curva, ele lixa o excesso de cola e, com uma lixa, remove mais da cola. Ele vira o corrimão e esculpe um sulco na madeira. Isso permitirá que o corrimão seja instalado sobre o suporte de metal. Ele acrescenta alguns detalhes ao longo da borda. Então, uma equipe encaixa o corrimão de madeira na estrutura de suporte de metal. Todas as seções encaixam perfeitamente. Após o pré-ajuste, eles removem o corrimão e arredondam as bordas. As bordas arredondadas complementam o design espiral. Um técnico pré-encaixa os degraus de madeira na estrutura metálica e então desmonta a escadaria em espiral inteira para pintura e envernização. A escada caracol agora está pronta para remontagem no prédio para o qual foi projetada.
Definitivamente, elas acrescentam um toque de classe ao design de interiores. Originário do Oriente Médio, o pão sírio já existe há milhares de anos. Hoje, a sua popularidade continua a crescer em todo o mundo. Parte de seu apelo é sua versatilidade. As pessoas podem preencher a parte interna do pão, usá-lo como envoltório de sanduíche ou cortá-lo para comer com molho. O pão sírio pode ser achatado, mas isso não significa que é sem graça. Qualquer um pode usar o pão sírio para fazer inúmeras combinações de lanches. A fabricação do pão sírio começa com silos de farinha. Um sistema de ventilador envia a farinha para uma peneira automatizada. A peneira agita a farinha através de 3 níveis de malha para filtrar as impurezas. Ímãs extraem contaminantes metálicos. Técnicos preparam uma pré-mistura de açúcar, sal, fermento e conservantes. Eles combinam esses ingredientes com a farinha peneirada em um grande misturador e adicionam água. O misturador é equipado com vários cilindros que giram horizontalmente para misturar os ingredientes. O técnico abre o misturador e gira mais uma vez para jogar massa em um compartimento. Ele leva o compartimento até a próxima estação. Aqui, a massa de pão sírio entra em um funil e, a partir daí, vai para uma máquina chamada divisor de massa. Essa máquina transforma grandes pedaços de massa em pequenos pedaços. Para fazer isso, ela força a massa através de um furo redondo e uma lâmina guilhotina corta na espessura correta. Os pedaços de massa vão para uma esteira e passam sob um rolo que os achata. Farinha de uma peneira que fica acima polvilha os pedaços de massa para evitar que grudem no maquinário. Cada um desses pedaços de massa achatados mais tarde se tornarão um pão. Os pedaços redondos de massa agora sobem através de uma esteira até um forno. Ao longo de um período de 15 minutos, a levedura fermenta, fazendo a massa subir. Fora da estação de fermentação, um rolo achata os pedaços de massa novamente. Eles agora estão prontos para ser cortados bem finos, em um processo conhecido como laminação. O rolo seguinte deixa a massa de pão ainda mais fina. Rolando essa massa em uma direção, deixa o pedaço de massa em uma forma oval. Os pães ovais vão para um separador que agora os empurra para o último rolo. Ele joga a massa na direção oposta para completar a forma e torná-la ainda mais fina. Perfeitamente redondos e finos, os pães agora passam por outra operação de fermentação. No interior, a temperatura é alta. É quente o suficiente para despertar o fermento e fazer a massa subir novamente. Esteiras que se movimentam de forma cruzada levam os pães para frente e para trás. Esse movimento em zigue-zague dura cerca de 15 minutos. Quando os pães emergem da câmara, eles engrossam substancialmente. Eles vão para um forno onde a mágica acontece. A temperatura do forno é entre 400 e 1.700 graus Celsius. Eles passam apenas 15 segundos lá. Este cozimento rápido faz com que a água na massa vire vapor. O vapor estufa os pães, criando bolsões dentro. Em seguida, os pães viajam através de esteiras para um resfriamento de 20 minutos. À medida que resfriam, eles murcham. O processo criou bolsões nos pães. Uma vez cortados, os bolsões podem ser recheados para criar sanduíches. Técnicos empilham os pães de 6 em 6 para embalagens. A próxima esteira leva as pilhas até um braço automatizado. Logo à frente, uma rajada de ar abre um saco e o braço insere os pães nele. Ao mesmo tempo, empurra o saco para a próxima esteira. Mais à frente, outro dispositivo automaticamente torce a extremidade aberta do saco. O dispositivo aplica um fecho de plástico à extremidade retorcida do saco, selando os pães sírios lá dentro. Os sacos passam por um detector de metais e depois são encaminhados para o supermercado.
Este pão sírio levou 45 minutos para ser feito e embalado, mas o lanche pode ser preparado bem mais rápido. Instalar um sistema de escape proporciona potência extra ao motor dos carros. Eles são presos ao motor, dando a cada cilindro seu próprio tubo de escape, levando ao coletor, que se conecta ao tubo de escape principal do carro. Isso é mais eficiente do que ter todos os cilindros de escape conectados num coletor comum. Um coletor direciona significativamente mais gases da exaustão após a combustão, deixando espaço para novos gases e ar fresco entrarem no cilindro para o próximo ciclo de combustão. Coletores são feitos de aço ou aço inoxidável. Um técnico usa um rolo cortador para fatiar tubos em pedaços de 6 polegadas para a entrada do coletor. Uma ferramenta de conformação em uma prensa alarga um lado do coletor. Em seguida, o técnico coloca o mesmo lado em uma máquina modeladora, que molda um formato de trevo de 4 folhas. Ele coloca um flange sobre o lado não modelado e amplia esse lado para criar a parte arredondada da conexão para o tubo de escape principal de carros. Enquanto isso, outro técnico corta tubos mais estreitos em pedaços de 32 polegadas para fazer os tubos primários dos coletores, os que vão presos na parte de cima dos cilindros do motor. Um técnico desliza um tubo em um mandril. Depois, um mandril operado por computador dobra o tubo em 4 lugares. O mandril preenche o interior do tubo até o ponto de curvatura, impedindo que o tubo comprima ou amasse sob pressão. O coletor que estão fazendo aqui é para um motor de 4 cilindros, por isso tem 4 tubos primários. Um motor de 8 cilindros requer um par de coletores, enquanto um motor de 6 cilindros requer um par de 3 tubos coletores. Um técnico corta os tubos primários dobrados no tamanho desejado com uma serra de fita. As 2 bordas serradas do tubo são irregulares, então o próximo passo é afiná-las. Após ser afinada, a borda deixa de ser irregular. A extremidade superior do tubo é aquecida com um maçarico para amolecer o aço. A ponta é colocada em uma conformadora. A máquina molda a ponta para corresponder ao perfil superior do cilindro, ao qual será montado o tubo. Perfis de cilindro variam de motor para motor. Então, os técnicos simplesmente mudam a ferramenta de moldar da máquina. Um técnico prende o flange do coletor com suas 4 portas de escape em um gabarito de montagem e posiciona a extremidade superior do tubo principal de cada porta. Ele insere as extremidades inferiores no formato de coletor de trevo de 4 folhas. Solda a extremidade superior de cada tubo à porta de exaustão no flange do coletor. Depois, solda uma placa com o nome da empresa em um dos tubos. Finalmente, ele solda a extremidade inferior do tubo no coletor. As 3 seções do sistema, flange, tubos e coletores, agora estão fundidos. O técnico alisa a solda ao redor das portas até quase nivelar. O resto do material de solda ao redor da porta funcionará como uma vedação para evitar vazamentos. Durante a soldagem, restos de solda atingem as aberturas dos flanges do coletor. Então, um técnico alarga os orifícios dos parafusos com uma broca e alisa as bordas de cada entrada. Ele monta o coletor no cabeçote do motor correspondente para ter certeza de que os furos dos parafusos estão correspondendo. Depois aplica um maçarico sobre todas as junções para verificar as soldas. A chama passa por qualquer buraco de solda, o alertando para repará-lo. Esta fábrica aplica um dos 2 acabamentos ao sistema de escape. O básico é uma camada de tinta preta à base de água com secagem a ar.
Isso impede a oxidação da superfície enquanto a peça está armazenada. O revestimento superior é uma camada de tinta cerâmica aeroespacial disponível em preto ou prata. Este revestimento especial protege os coletores da oxidação por muitos anos de alta performance. Isso pode parecer marfim, mas na verdade é pedra calcária. Parece que é uma obra de arte esculpida, mas na verdade é moldada. Como moldar pedra calcária? Há 200 anos, algumas pessoas na França descobriram como, e seus descendentes ainda estão moldando arte em pedra calcária até hoje. Essa forma de arte única existe porque há 2 séculos, uma família na França descobriu fontes em meio a uma rocha vulcânica. Fontes de águas tão ricas em carbonato de cálcio que petrificaram. Isso é o calcário. A família abriu cavernas e, em seguida, inventou uma maneira de captar as esculturas de carbonato de cálcio e moldá-las. Os descendentes da família continuam a tradição até hoje. A fonte de água contém 2 gramas de carbonato de cálcio por litro e bastante óxido de ferro, o que torna a água laranja. Os coletores originais levam a água até lascas de madeira. As lascas de madeira retêm o óxido de ferro e o carbonato de cálcio boia na superfície. Na oficina, o dono da empresa, a 7ª geração da família fundadora, faz o molde. Ele aquece um produto chamado garaparcha em uma panela com água para amolecê-la. Garaparcha é um látex natural feito a partir da seiva do sapotizeiro. Depois de amolecida, ele pesa a quantidade necessária usando a balança original da oficina. Depois ele amassa para expulsar o ar aprisionado e tornar mais maleável. Depois de formar uma bola, ele coloca em uma antiga prensa feita pelo seu bisavô. A prensa molda a garaparcha em um retângulo medindo 17 por 25 centímetros. Após resfriar na prensa por 30 minutos, a garaparcha endureceu o suficiente para manter a forma retangular. Ele remove da prensa e coloca um molde de silicone em cima. Corta a garaparcha no formato do modelo. Coloca a garaparcha em cima de um molde criado por um artista. Coloca o molde na garaparcha e depois aplica uma forma de madeira por cima. Ele coloca toda a montagem em uma antiga prensa de rosca. 1 hora depois, ele remove a montagem da prensa e separa cuidadosamente as camadas. A obra de arte agora foi transferida do molde para a garaparcha. Ele reserva para resfriar até solidificar. Quando a obra de arte é muito larga ou alta para caber na prensa de rosca tradicional, o artista esculpe o padrão de argila. Quando a argila endurece, ele reveste com silicone para fazer o molde. Essa técnica de fabricação de moldes modernos é um pouco mais complicada porque o silicone não pode ser reaquecido e retalhado como a garaparcha. O silicone leva cerca de 24 horas para endurecer em um molde flexível. Um molde de silicone pode ser usado uma única vez e, por ser tão flexível, tem que ficar em uma bandeja de apoio para que não dobre quando preenchido ou movimentado. Agora é hora de moldar a pedra calcária. Um artesão posiciona os moldes sobre cachoeiras de calcário líquido. O gás carbônico no líquido gradualmente se evapora, deixando acumular depósitos de carbonato de cálcio nos moldes. Um artesão move cada molde para uma nova posição diariamente, para que o gotejamento de água atinja todas as partes. A arte final, com apenas 5 milímetros de espessura, requer 6 meses sob a fonte. A arte final com 6 milímetros de espessura requer 2 anos. Para extrair a arte de pedra calcária do molde tradicional, o artesão a submerge em água quente para amolecer a garaparcha, para que ele possa cuidadosamente retirá-la. Todos os menores detalhes do desenho na garaparcha agora estão replicados em pedra calcária.
Esta pedra moldada é tão forte e dura quanto mármore. Para extrair o trabalho de arte do molde de silicone, um artesão remove a bandeja de suporte e retira o silicone. A empresa tem mais de 500 padrões de obras de arte em estoque, datado de 1821. Nem todo calcário moldado é igual. Os artesãos podem ir do branco ao marfim, controlando a quantidade de óxido de ferro que retiram da água.